Se você ainda não tem 100 mil em patrimônio, esse vídeo é para você. Esse vídeo aqui não é sobre promessas de dinheiro fácil, ganho rápido, jogo do tigrinho, apostas, cassino, bets. É sobre como você vai ter uma estratégia e clareza para chegar aos seus 100 primeiros R$ 1.000 e, consequentemente, chegar no seu primeiro milhão. Estatisticamente, mais de 50% das pessoas que chegam no seu 100 primeiros mil chegam no seu primeiro milhão. Mas para isso, você tem que saber exatamente o que fazer e não cair nas armadilhas no meio do caminho, porque é sobre isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Fala pessoal, quem tá falando é Pedro Guedes, criador do canal. Antes de começar o assunto do vídeo, se é investidor topo, já deve estar aqui na confiança, porque, pô, você sabe que você vai ver conteúdo porrada daqui pra frente. Mas se você não é investidor topo, guarda o like, guarda a tua inscrição, para até o momento que você aprender alguma coisa nova aqui no vídeo, né? Porque se você não aprender também, não deixa o like e inscrição, né? Porque, pô, o YouTube ficar recomendando conteúdo ruim pros outros não dá certo, né? Mas tenho certeza que até falando do vídeo você vai aprender uma coisa nova, deixar o like e inscrição. Então vamos lá, sem mais delongas, pegar aqui o conteúdo que eu tenho para hoje para vocês. À primeira vista, você pode parar e pensar que 100 mil, 1 milhão é algo talvez longe para você, né? Mas o grande ponto aqui é, você tem ideia do quanto dinheiro já passou pela sua mão? Os seus 10, 20, 30, 40 anos ao longo da sua vida inteira? Será que você já fez esse cálculo? E eu ouço dizer que, a depender da sua idade, é bem provável que pelo menos os 100 mil reais já tenham transitado ali pela sua mão ao longo desse tempo. E aí fica a grande pergunta, se pelo menos 100 mil reais já transitou pela sua mão, onde é que está esse dinheiro agora? Porque entenda que o grande problema aqui muitas vezes não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você retém. Eu basicamente tenho um relato de vários investidores ali que, cara, ganham muito bem, 40, 50, 60 mil por mês, não conseguem reter nada, devem até comprar carro de luxo, comprar itens que não precisa e não conseguem sustentar esse padrão de vida. E atualmente a média patrimonial do brasileiro é de 47 mil reais. Somente 5% de quem está nessa média consegue ultrapassar os 100 mil reais ao longo da sua vida. Porque basicamente na sua vida você paga tudo com tempo, não com dinheiro. E aí acaba que uma saída, um cinema, um gasto desnecessário levam várias e várias horas do seu trabalho. Eu vou te mostrar isso de uma forma matemática, olha só. Se a gente tem um rendimento de 10% ao ano, a gente não tem nada investido e a gente aporta 500 reais por mês, vai demorar aproximadamente 10 anos, 120 meses, para a gente alcançar os 100 primeiros mil reais. Só que curioso, né? Você demorou 10 anos para chegar nos seus 100 primeiros mil reais. Agora, para você chegar em mais 100 mil reais, você precisa de mais só 5 anos, 180 meses. Então, note que aqui, com 10 anos, aportando 500 reais por mês, 10% ao ano, você consegue chegar aos 100 primeiros mil. E 5 anos depois, você já consegue chegar nos 200 mil. 200 por 300 mil, olha só, 221 meses. Pedro, 221 meses dá quanto? Dá 3,4 anos. Então, menos de 3 anos e meio após, você consegue chegar lá. E Pedro, para eu chegar nos 400 mil, 2 anos e meio. A gente tá falando de 30 meses, ou seja, daria 251 meses no total. Olha só que curioso. E isso é por quê? Porque o dinheiro começa a trabalhar ao seu favor. Então, note que o quanto mais dinheiro você deixa investido e vai dando tempo ao tempo, esses valores vão chegando cada vez mais rápido. E aí os 100 mil é exatamente o ponto da virada. É onde os juros compostos ele sai da teoria, entra na vida real e começa a trabalhar cada vez mais rápido ao seu favor. Mas para isso você precisa do plano ideal, da rota correta para chegar nos seus 100 primeiros mil. A primeira rota é do 0 até os 100 mil. É o que eu chamo de zona de sacrifício. E o foco é controle extremo de gastos. E aí você precisa entender o quanto custa a sua hora de trabalho. E muitos de vocês provavelmente não sabem nem quanto custa a hora de trabalho de vocês. Vamos fazer um cálculo aqui. Davi, fala um salário, por gentileza. R$ 1.512. Pronto. R$ 1.512 por mês. Ok. Esse é um CLT ou empresário? É o CLT, né? Esse é um CLT. Trabalha 8 horas por dia, mais a jornada do sábado, que é reduzida. Dá 44 horas semanais e quando a gente bota no mês, dá 220, porque segundo a legislação, um mês tem 5 semanas. Beleza. Então você ganha 1.512, que foi o que você falou, né? O nosso personagem aqui. E ele vai trabalhar 220 horas se ele for um CLT. Isso se ele não tem nenhum trabalho por fora, faz porra nenhuma. Correto? Sim. Beleza. Então, se a gente for calcular a hora de trabalho desse bom cidadão, bom samaritano aí, a gente tem 1.512 dividido por 220. 6,87. A hora do CLT, segundo o Davi aqui, dá 6,87, tá? A pessoa recebe 6,87 na hora. E imagina que o cara ali decide sair para comprar um lanche. Vai sair, vai no McDonald's da vida. Quando é que o cara deixa uma brincadeirinha se ele vai sair no McDonald's hoje ali? Só pro lanche. Não vou dizer que o cara vai a pé. Não é de bicicleta. O cara 40 reais? Pronto, beleza. Vamos fazer o seguinte. Então o cara gasta 40 reais no mês. Isso se o cara for solteiro, né? Porque se o cara for namorando, se fudeu, né? O cara vai gastar mais, né? Se o cara gastar 40 reais no McDonald's lá, pô, simplesinhos ali. E é 6,87
a hora dele, 5,8 horas do trabalho dele para comprar um McDonald's. Quase 6 horas. Ele passa basicamente quase um dia inteiro trabalhando. Se a jornada do cara tem 8 horas, ele passa 6 só para comprar um McDonald's. Aí fica a grande pergunta, 6 horas de trabalho vale a McDonald's? Não, né? Ao meu ver também não, né? Isso é muito pessoal, né? Não, ao meu ver também não. Qual é o grande conselho nessa zona de sacrifício? Que é você até juntar os 10 primeiros R$1.000. Ralar bastante enquanto os outros estão se divertindo. Aqui é o teu momento de sacrifício. Se chama zona de sacrifício exatamente por isso. Porque você vai ter que sacrificar algumas coisas em prol do teu crescimento. E aí, quando você já estiver mais tranquilo, curtindo, os outros que vão estar endividados, porque via de regra é isso que acontece. E aí, dos 10 até os 30 mil, eu chamo aqui de zona de ofício. Tá na hora de você ganhar mais dinheiro. Você já conseguiu juntar os 10 primeiros mil, você já consegue dar uma respirada na vida, e aí você já começa aqui a focar em ganhar mais dinheiro. E se você é um CLT, você começa a investir mais em você, em branding, você começa a investir mais em trabalho, em marketing, em autonomia, em cursos, em investimentos, e aprender a fazer mais coisa por fora. A ser um profissional mais capacitado, mais qualificado e mais difícil de ser substituído. E se você é autônomo, você aumenta o seu ticket médio, você escala, tenta vender mais. Isso aí, para quem é autônomo, escalar é obrigação. E aí você já começa a respirar melhor. Só que dos 30 até os 100 mil, a história muda um pouco. É o que eu chamo zona do edifício. A zona de você edificar. Tá na hora de você construir melhor, edificar, crescer, subir. Seu bolso já vai estar mais organizado, você vai ter mais renda. Agora está na hora de você investir com mais inteligência e focar em performance. No início o que importa é o aporte, quase que não sai. Mas no início a parte importante ali é você aportar, é você juntar dinheiro. Mas no longo prazo, rentabilidade é o que vai fazer grande diferença aqui. E para isso você tem que ter conhecimento. Davi, quanto é que um cara hoje ali investiria e teria um retorno? Ou seja, o cara vai investir, qual seria o retorno médio que ele consegue hoje em dia? 14%, né? 14,25%, perfeito. Porque a taxa... Taxa Selic. Boa, aprendendo bem. Mas a maioria da população ainda deixa dinheiro onde? Na poupança. Que paga 6,5% mais a TR, que vai dar uns 7 aproximadamente. Para uma pessoa que não tem tanto conhecimento, que não... Cara, viu meia dúzia de vídeos no YouTube e 2 canais do Instagram. Você acha que uma pessoa dessa consegue rentabilizar 20, 21, 22 no ano? Não. É bem mais difícil, é exatamente isso. Então, no longo prazo, o que importa é você ter performance, você estar acima da média. Se você é um cara assim, com o mínimo conhecimento possível, você deveria estar ganhando, como o Davi disse ali, 14,25, que é o mínimo, é a Selic atual. E se você tá na poupança ainda, pô, tá uma merda o cara, né? Pô, na poupança, ganhando 6,5%, pô, tá fudido. O mínimo necessário de conhecimento, você consegue 14,25. Se você tem performance a longo prazo, você consegue 17, 18, 20, 21. Agora eu quero que vocês entendam a questão do longo prazo da performance. Se você aporta 800 por mês numa taxa de 10%, em um ano, que são 12 meses, a gente tem 10 mil reais. Agora, se a gente tem 500 reais por mês a uma taxa de 14, que é o que a gente tem na Selic atual, dá 6.400, bem abaixo. Então parece que é muito melhor você ter 800 por mês a uma taxa de 10, não é isso? Só que quando você joga o longo prazo nessa conta, vamos colocar 30 anos aqui, ó, 360 meses. A gente tem, ó, 800 por mês a uma taxa de 10% ao ano, dá 1,6 milhões. Só que se a gente troca 14% e faz 500 de aporte, já viu a história, né? De 1,6 vai para 2,2, quase 2,3 milhões. Então, note que no longo prazo, a rentabilidade importa muito mais até do que o valor que você faz de aporte. Mas é óbvio, se você consegue juntar a rentabilidade, tempo e o aporte, aí você está nos melhores do mundo, né? Se você, em vez de botar esse 500, colocasse 800 aqui, cara, seria 3,6 milhões. Aí seria o cenário ideal, tá? E lembrando, você ter acesso a essa planilha aqui, eu vou deixar o link dela na descrição, tá? Para você ter essa planilha aqui, que ela tem mais funções que eu já mostrei em vários vídeos aqui no canal. Então, você consegue aqui estar alterando e fazer seus cálculos por conta própria. Então, dica de ouro, não subestime o começo da sua jornada do investidor e também não superestime o seu conhecimento dentro do mercado financeiro. Os primeiros anos são os mais difíceis, porque você está começando, você está vendo ainda os juros compostos trabalhar ao seu favor, tem que ter disciplina, ser constante, investir bem, aportar com constância, regularmente, mas se você vai fazer isso sozinho, via de regra, o caminho tende a ser mais árduo, mais difícil e demora muito mais para você chegar nos seus objetivos. Então o ponto-chave é aprenda com quem já errou, com quem já fez aquele caminho errado para você poupar tempo e dinheiro, porque você já viu que a sua hora, ela tem valor. E muitas vezes você acaba jogando o valor da sua hora, a sua vida fora, literalmente a sua vida, porque você está trocando vida por trabalho, com coisas supérfluas, desnecessárias, principalmente quando você não tem condição. Então evite os erros de quem já errou
e tá lhe ensinando o caminho certo. Aí se você quiser aprender tudo passo a passo para você não cometer esses erros, passar por erro de quem já perdeu tempo e dinheiro, que é o meu caso quando eu comecei lá atrás, que eu perdi, por exemplo, 50% do meu patrimônio em 3 meses, vai no link aqui da descrição, que é onde você vai ter acesso ao IZT, o Investindo Zero ao Topo, que é meu curso completo de investimentos. Eu tiro você do zero, organize suas finanças e te ensino a multiplicar o seu patrimônio investindo tanto no Brasil quanto no exterior por conta própria, 100% de autonomia nas suas decisões. E aí você vai aprender a ter performance no longo prazo com os seus ativos. Vai ter a descrição aqui embaixo. Então esse é o vídeo de hoje. Se você não é investidor do topo e chegou até aqui, muito obrigado pela audiência. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Se você é um investidor do topo, muito obrigado mais uma vez, porque você já deixou o like lá no começo do vídeo. Obrigado também por estar até aqui. Lembrando que o link da planilha vai estar aqui na descrição, junto com o link do IZT. É só o começo. Até a próxima.